No meu vídeo anterior, eu falei sobre Burgos, e aí comentei que depois de Burgos vem as famosas mesetas. Então é sobre isso que a gente vai falar no dia de hoje. O que são as mesetas, né? O que é essa região que muitos peregrinos fogem dela. Então alguns acabam indo de bicicleta, que é interessante até, até uma dica bacana. Quem tem condições ali, em Burgos, aluga uma bike e roda os 200 km de bicicleta. Muita gente vai de trem e muita gente simplesmente foge dessa região, mas que é uma região, a gente vai ver que é interessantíssima e vale muito a pena o peregrino enfrentá-la. Né? Vale muito a pena ele encarar esses 200 quilômetros das famosas mesetas. Então, vou compartilhar a tela aqui para a gente bater um papo sobre essa maravilhosa região. Então, é as mesetas. Então, ela é uma das etapas mais desafiadoras e icônicas do caminho. Por que isso? A gente vai ver depois por que, que a gente fala que é uma região icônica. Porque ela é muito diferente do que a gente vinha vendo antes. Então, a gente vê ali em La Rioja, ou então na Navarra, é lindo, lindo. Você vê aquelas plantações de trigo, de canola, depende da época que você está, né? E aí você passa ali, é muito bonito, assim, é um caminho que te dá, e é interessante o caminho, depois eu até vou conversar sobre isso. O caminho, eu raciocino ele com 3 etapas. A primeira etapa é o físico, que é justamente essa região inicial aí. E o físico é interessante que você está com cansaço físico, mas quando você para, respira e você olha, você vê a sua volta, é lindo, lindo, lindo. É um lugar muito bacana, tem muito apoio, as cidades são mais estruturadas, é lindo, lindo. Você passa assim por locais muito belos assim. E aí, para você superar essa parte física. Aí você entra nas mesetas, aí você começa a ver o lado emocional que eu falo, né? É você com você mesmo, porque a paisagem começa a ficar feia, a paisagem começa a ficar monótona, você até vai ver isso mais para frente. Então é você com você mesmo, é você conversando com a sua mente, o seu eu interior. E as mesetas, elas trazem muito isso para a gente, conversar com o nosso eu interior. Até eu brincava com o pessoal em 2023, quando eu falava que ia para o caminho, que eu ia falar que eu ia passar 35 dias com a pessoa que muitas vezes a gente menos conhece, que somos nós mesmos. Então é você caminhando ali com você mesmo. Ah, mas você estava num grupo. Sim, mas na caminhada, tem momentos que você está conversando, mas eu vou falar assim, 60, 70% do tempo você está sozinho. É você caminhando ali, pensando, fecha os olhos, é você com o seu stick, você olhando para o chão, você olhando para a paisagem, você conversando com a sua espiritualidade, com Deus, com o universo, com o todo. É você conversando com você mesmo. Só que nessa parte inicial você está muito cansado, né? Você está no início daquela carga ali, mochila da dó e tal. E aí você olha para o lado, você vê aquela imensidão maravilhosa, aquelas coisas, aquelas paisagens, aquelas cidadezinhas bucólicas, assim, muito lindas, assim. Então você para e o cansaço vai ficando. Então é interessante o caminho, ele provê. Até fiz um vídeo sobre isso, o caminho provê. Então você começa, o caminho mostra para você, calma, você está num lugar lindo. Apesar do cansaço, você está num lugar lindo. E aí você chega nas mesetas. Aí começa a pegar, porque você vai ver uma outra coisa, é a introspecção. Aí é você com o seu eu interior. É interessante essa virada de chave. E logo depois de Burgos eu falei no vídeo anterior, você vai naquela catedral lindíssima, uma cidade com quase 180 mil habitantes, bem estruturada, também você entra no século, na Idade Média, você entra no século XI, século XII, até Castro Reis, por exemplo, século VII, VIII, e aí você volta no tempo, você vê, caramba, como que é bonito essa volta ao passado, essa volta para o seu eu interior. É interessante, a Micetas é bem introspectivo. Ela citou-se entre Burgos e León, então você sai de uma cidade super estruturada que é Burgos e entra numa cidade também maravilhosa que é León. É uma vasta planície de cerca de 200 quilômetros, uma paisagem monótona, com campos de trigo e cevada, ou seja, é bonito, só que assim, eu peguei ali, a gente até pegou alguma parte disso, muita plantação de as parreiras, né? Mas ainda as parreiras feias ainda, não tem nada assim, não estava florescendo na primavera, então não estavam grandes. Quem vai, por exemplo, no outono, acaba colhendo as uvas ali, é bem interessante. Então, mas eu não peguei isso aí não. Campos de trigo, algumas colinas suaves e poucos pontos de referência. Esse é o que dói. Poucos pontos de referência. Você vai caminhar, 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 você não vai ver nada, nada, nada. Não vê um bar, não vê nada. Às vezes você vê até aquela alma, aquele bom samaritano ali, que pegou o carro, isso tem muito. O cara botou o carro ali, bota uma banquinha e bota ali uma Coca-Cola, uns petiscos, uma fruta. Às vezes até fruta, geralmente muitas vezes é doação.
mas uma Coca-Cola ali para você tomar, uma água tônica, alguma coisa ali que você queira, vende uma água e tal. Então você até encontra, mas estrutura grande, assim, que igual você tinha na Navarra e em La Rioja, é muito difícil encontrar. Poucos lugares tem, tá? Então a paisagem monótona, campos de trigo, cevada, é bem interessante. É uma paisagem que realmente ela te joga para introspecção. Por isso que muita gente foge. A monotonia da paisagem, a falta de atrativos visuais, acaba sendo feio. Muitos lugares são bem, bem feios mesmo, você não tem nada para ver. Muito comum nas etapas anteriores, né? Como eu falei, as condições climáticas com temperaturas que no frio extremo, a gente pegou muito frio ali no inverno, mesmo sendo na primavera, mas a gente pegou muito frio, e o calor de mais de 30 graus no verão. O verão, passar ali no verão deve ser um martírio, porque você anda, não tem uma árvore, muitos trechos ali você não tem uma árvore ali para você. Você não caminha pelo meio de mata, assim, igual você tem, por exemplo, na Galícia. Não, é com sol no lombo, é tipo você tá caminhando nas estradas do interior, assim, que não tem uma árvorezinha, uma sombrinha, nada. Deve ser bem puxado. A falta de infraestrutura, dentre outros aspectos, fazem com que muitos optem por não percorrer esse percurso a pé, preferindo de bike ou até mesmo de trem. É o que eu falei. Muita gente acaba fugindo. Mas eu acho que não vale a pena, não. Se você tiver tempo, faça as mesetas. Apesar de tudo, as mesetas elas oferecem uma oportunidade única de introspecção e autoconhecimento. É isso aí. A meseta é esse ponto aí. Introspecção e autoconhecimento. Oferece uma metáfora para a jornada pessoal de cada peregrino, onde a perseverança e a resiliência são testadas. É o que eu falei, é introspecção. Você passa ali, é você com você mesmo, você começa a se conversar, que você não tem muito o que ver. A paisagem, eu falei, é monótono, é sempre a mesma coisa. Então, até as fotos, né? Até nas fotos que a gente, interessante, a gente tirava na etapa anterior, tirava muita foto. Quando chega ali, às vezes teve etapas ali, que o Adel mesmo, que é o nosso fotógrafo, ele tirava fotos maravilhosas. O Adel é um excelente fotógrafo. Né? Eu falei para ele, vira como hobby, cara, vira fotógrafo, que você manda muito bem. E o Adelmo, ele falava assim, caramba, hoje eu tirei só 15 fotos. Nas etapas anteriores, era 90, 100 fotos. Ele falava, tem uma etapa, não lembro qual foi, que ele falou, cara, eu tirei só 6 fotos. Eu falei, cara, eu tirei umas 4. E mesmo assim era selfie. Então, muito... E a gente pegou também muita chuva, né? Tinha trechos ali que a gente pegava chuva, ficava mais difícil. Mas é feio, né? Então, você tirava mais fotos sua ali, a gente fazendo uma graça, mas realmente não é uma etapa das mais belas, assim, mas ela é isso, é uma etapa para ajudar a pessoa, cara, nem tudo são flores, né? Então, você tem que se testar também. Então, elas são consideradas a virada de chave do caminho, ou seja, é quando o peregrino que já venceu o desafio físico, olha o que eu falei, o desafio físico já ficou para trás, inicia o enfrentamento de sua própria mente, de seus pensamentos, de seus fantasmas, é você com você mesmo. Todas as dificuldades dessa parte do percurso transformarão o caminhante em outra pessoa. É interessante, isso aqui eu vi em muitos documentários. Daqui sai a assertiva de que ninguém volta do caminho a mesma pessoa. Então é isso. Quando você passa, você termina as mesetas, você está mais alegre, você está mais vibrante, você está uma pessoa diferente. É daqui que sai essa certeza. Né? São 200 quilômetros, vamos colocar 20, dá 8 dias. É 8 dias de introspecção. De você com você mesmo, de você vendo a mesma coisa, você conversando com você mesmo. E daí que vem. Ninguém volta do caminho a mesma pessoa, sai daqui dessa região das mesetas. Aqui, a paisagem aqui, ó, é sempre a mesma, né? A paisagem é bem monótona e muitas vezes aqui através campo ou através estrada. Então, pode ver aqui, não tem muita coisa para ver. Então, a paisagem acaba sendo monótona. Aqui, a 424 quilômetros, Castilho e León. Olha aqui a paisagem. Aqui é a plantação, à direita, aqui estava com arado ali, mas olha aqui, quase sempre a mesma coisa. Olha aqui um peregrino, é interessante aqui um peregrino carregando a mochila num carrinho. Isso aí a gente vê muito também, né? Então aqui pode ver que a paisagem é sempre igual. E eu aqui, pode ver, parece que está sol, mas está frio. Aqui eu estou com um fleece por baixo, mais o corta-vento por cima. Então estava bem friozinho na época que a gente passou. Aqui uma outra região, tá? Pode ver, é feio, né? Não é uma paisagem das mais belas aí que a gente vê nas etapas anteriores. Aqui é interessante, aqui isso aqui eu encontrava muito no caminho, né? O totem aqui com as pedras em cima, né? Eu ajudei muita gente aí a resolver seus problemas, que a pessoa colocava os problemas aqui, né? E eu tirava falando, não, seus problemas estão resolvidos. Tá bem interessante isso.
E aqui, olha aqui, através, aqui é a estrada do lado, né? E a gente caminhando, essas pedrinhas aqui, para quem vai de tênis, por isso que eu falei no vídeo, aquele tênis de academia, para essas pedrinhas aqui, machuca muito o pé, porque o solado dele acaba não amortecendo tanto. E com a bota também, a bota ela é mais dura, então ela acaba sendo bom nesse terreno aqui, é bem interessante. É uma coisa que a gente vê muito no caminho aí, e de bota de tênis. Então, aqui, ó, a estrada do lado, a gente caminha aqui do lado. E muitas vezes a gente estava até na beira da estrada, no acostamento ali da estrada. Aqui as cidades, né? As cidades são cidades muito pequenas. A cidade aí com... A cidade grande aí é 100 habitantes, então muito pequena. Uma cidade não é Castorreiris, que é bem pequenininha, tem 800 habitantes. Então são vilarejos assim, muito pequenininhos. Mas aqui é a Idade Média, tá? É coisa muito antiga, é coisa muito interessante assim, mas super bem cuidado, super bem limpinho. É bem interessante essa região. Aqui é o Alto do Mostelares, né? É uma subida, se não me engano, quando a gente está indo para Castorreiris, se não me engano. Que até a gente passa, nesse trecho aqui, a gente passa nas ruínas do convento de Santo Antão. Então, aqui é uma subida de 2,5 km. Só que é logo na saída, não lembro qual é a cidade, se não me engano é Ornílio, alguma cidade assim, que você já sai e anda assim, 2 km na estrada, na rural ali, e já pega a subida do Mostelares com 2,5 km. É uma subidinha puxada, mas nada demais assim, dá para subir, cansativo porque é logo cedo de manhã. Aqui o sol aqui ainda estava bem nascendo ali, é lindo assim, e a vista aqui é bonita. A vista é bonita pra caramba aqui. E você sobe, aí você chega lá no alto, tem um abrigozinho que tem ali, né, para o pessoal sentar, a gente descansou um pouco, tomou uma água, e aí você anda 800 metros, né, num platôzinho, e pega um descidão. A gente falou, putz, por que tem essa subida aqui? Você desgasta na subida, depois a descida, meu joelho foi para as estrelas. E a subida, eles colocaram tipo um concreto, assim. Então, eu desci assim, foi o trecho que eu desci fazendo um zigue-zague para doer menos o joelho. Aí tinha um casal que a gente encontrou de 2 cariocas também, e a esposa dele tinha problema no joelho também. Então, e aí eu e ela, assim, trançando, assim, é bem interessante. Tá, então, você quer a subida dos Mostelares também é uma região muito bacana aí também. E outra coisa interessante das Mercedes que a gente vai ver muito é isso aqui, ó, que é o Ninho das Cegonhas. Essas paradinhas aqui tem para mais de 100, 200, 300 quilos. E em muitos lugares a gente vê as cegonhas ali, é o ninho, né, das cegonhas. E elas ficam muito aqui na torre das igrejas e postes. Tem até lugares que eles fizeram a estrutura para ela colocar o ninho. Mas ela usa muito aqui, ó, as torres das igrejas, né? Isso aqui também é muito comum, que são las caves. O pessoal usava antigamente para envelhecer o vinho, né? Para fermentar o vinho. Então eles usavam aqui, só que muitas hoje estão abandonadas, né? Então o pessoal muito tempo usava como depósito, né? Usa como depósito de tipo um quarto de bagunça, assim. O pessoal usa. E algumas até bem cuidado, isso aqui é umas estavam bem bonitinha. Muitas delas estão destruindo, caindo, tal. Mas a gente vê bastante nessa região aqui também. Isso aqui também a gente vê bastante, são essas pinturas. Isso aqui é a entrada de Sarragum, que é o meio do caminho. A gente vê essas pinturas em casas, assim, em estabelecimentos, assim, justamente dando as boas-vindas ao peregrino. É bem bacana, você se sente muito acolhido nessa região. E aqui é o que a gente vê da introspecção. Tá? Isso aqui eu não lembro exatamente o local que a gente estava, mas foi nas Mesetas, e a gente chegou e foi um momento de muita conversa, de muita introspecção ali, de você pensar na sua vida, você pensar nos seus problemas, e aí choramos, conversamos, nos abraçamos, e aí a gente tirou essa foto aqui, ficou icônica para a gente aí no caminho, né? E essa galera aqui, com exceção minha aqui, todos eles aqui estão fazendo esse momento agora, em abril, começaram hoje aí o Caminho da Fé. Até a Joana, que é a portuguesa, que é essa aqui, pessoa maravilhosa, veio de Portugal para fazer o Caminho da Fé. Eu não pude ir por questões particulares aqui com meus filhos, mas eles estão fazendo o Caminho da Fé. E a amizade do caminho permaneceu. O grupo é muito ativo, a gente sempre se conversa. A Joana, mesmo com a diferença do fuso horário, ela posta ali as coisas dela, conversa. E ela está aqui, ela veio ao Brasil, né, para fazer o Caminho da Fé. Interessante, amizades do caminho, isso é espetacular. Nesse momento aqui foi muito bonito. Choramos muito e conseguimos colocar para fora aquelas coisas que a gente traz aí de mágoas, de coisas da vida aí que o caminho ajuda a deixar para lá, né? Vamos seguir a vida, é bem interessante. Então, esse é o caminho de Santiago aí, as Mesetas,
né? Achei muito interessante a gente conversar sobre essa região aí, que muita gente foge, mas é espetacular e vale muito a pena. Tá bom? Se você quer saber mais sobre o Caminho de Santiago, aqui na descrição tá o meu e-book, tá? Mostrando aí o que é o caminho, como se preparar para ele, a história do caminho, tudo isso aí tá nesse e-book. E também, quem comprar esse e-book, tem um outro e-book na sequência também com desconto, mostrando as principais cidades, todos os detalhes das principais cidades aí do Caminho de Santiago. Vale muito a pena, tá bom? Um grande abraço a todos. Buen camino.